Olá, navegantes! Boa noite! Bom, aí hoje a gente separou aí um tema interessante, que é falar sobre a ultrassonografia nas endocrinopatias, na endocrinologia, né? Eu vou começar com o óbvio do óbvio, que todo mundo sempre espera. Quando a gente fala em ultrassonografia e endócrino, a gente sempre pensa em duas coisas. A gente pensa em hiperadreno, né? Então a questão de ver as adrenais, se elas estão alteradas, se não estão alteradas, se é uma alteração unilateral, se é bilateral. E a gente pensa também em tireoide, né? Só que não tem só isso, gente. Então, assim, hoje eu vou começar com um desses temas, que é de tireoide, para falar especificamente do aspecto da ultrassonografia de tireoide em pacientes com hipotireoidismo. E aí eu quero que vocês, enquanto eu começo aqui a mostrar a imagem de tireoide, responde aí para mim. O que vocês acham que acontece ou que pode acontecer de imagem da tireoide quando o paciente tem hipotireoidismo? Se alguém quiser participar aí também da live, pede para entrar, pede uma solicitação de entrada, que aí eu quero bater um papo mais juntinho de vocês aí, quem sabe a gente batendo papo assim, tipo, ó, tô aqui na sala da minha casa, a gente bate um papo junto, tá bom? Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês qual é a imagem da tireoide normal. Então, a gente sabe, né, que os parâmetros que nós usamos, deixa eu mostrar aqui, os parâmetros utilizados para avaliar a tireoide na ultrassonografia é o formato, então esse aspecto fusiforme, margens afiladas, e ela é ecogênica e homogênea. Quando a gente compara com a musculatura que está próxima ali, ela é hiper ecogênica em relação à musculatura, principalmente se a gente estiver utilizando equipamentos de alta resolução, tá? Mas é só isso? Não, tem o lance das medidas, né? Aí, em gatos, a gente tem medidas bem estabelecidas. O problema é em cão, né? Porque em cães varia muito com o tamanho, com as raças. E aí tem várias tabelas aí que mostram como é que a gente faz para ter uma ideia por conta dessas medidas diferentes aí de valores entre as raças, tá? Então, aqui, ó, a medida de comprimento, a medida de largura aqui na maior medida, que a gente mede aqui, parece esse barquinho, né, esse aspecto fusiforme, é nesse ponto que a gente faz a medida, no plano longitudinal, e no plano transversal a gente faz a medida da parede que encosta, próximo da traqueia, até a parede mais próxima da artéria carótida comum. Então, bora lá. O que é que pode caracterizar o hipotireoidismo? Quais são os aspectos? Vamos pensar junto? O que vocês acham que pode acontecer numa situação que vem a suspeita de hipotireoidismo, suspeita clínica de hipotireoidismo? Quais seriam os achados que a gente pode encontrar? Na verdade, o diagnóstico de hipotireoidismo é um diagnóstico clínico, né? É um diagnóstico que envolve exames laboratoriais, de função da glândula, né? Olha lá, o Pedro Neto está falando. Pode ter, boa noite, áreas de fibrose, calcificação, pode ter diminuição do tamanho, pode ter diminuição da ecogenicidade, pode ocorrer cistos. Olha lá, a coisa ponto psicopata, uau, que nome interessante. Então, ela também está falando aqui que pode ter diminuição, deve ser de tamanho e de ecogenicidade. Tá, então se a gente parar para pensar em questão de diminuição da função da glândula, a diminuição da função da glândula pode estar relacionada com algum processo
que leve, por exemplo, à destruição do parênquima glandular, concordam? Então, vamos pensar que, por exemplo, um paciente que tenha, por algum motivo, entrado num processo de tiroidite, essa tiroidite pode, que é um processo inflamatório, ela pode se cronificar, isso pode ser até silencioso, e pode acontecer uma diminuição dessa glândula, uma fibrose, né? E aí diminuir a glândula. Se isso for bilateral ou mesmo que seja assimétrico, né, dos dois lobos, de forma a ocasionar um comprometimento na função, então esse paciente pode apresentar realmente clinicamente o hipotiroidismo, certo? Agora, já que a gente pensou, né, que um paciente pode ter uma tiroidite, de repente a tiroidite, que é um processo inflamatório, pode evoluir para fibrose. Essas fibroses, elas não acontecem de uma hora para outra. Podem ser, que nem o Pedro falou aí, né? Podem ser áreas de fibrose, pode ser fibrose no lobo inteiro. Esse processo de inflamação, ele pode, de repente, desencadear a presença de cistos, né? Cistos coloides, e que também com o tamanho aumentado desses cistos acaba destruindo uma certa quantidade de parênquima. E por fim, a diminuição total do tamanho da glândula, aumento da ecogenicidade ou diminuição da ecogenicidade. Cara, quanta cara, né, que pode ter hipotiroidismo? É aí a sacada. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Beleza? Era aí que eu queria chegar, tá? Então, se a gente tiver, por exemplo, uma imagem de uma glândula como essa, é uma tireoide com ainda o formato, ó, aspecto daquele barquinho, ainda é fusiforme, certo? Só que o que acontece com a ecogenicidade dessa glândula em relação à musculatura? Tá igual, né? Então, às vezes, uma glândula com formato ainda preservado, o tamanho ainda preservado, só que com a ecogenicidade diminuída, a gente vai pensar em tiroidite. E quem é que vai pensar em hipotiroidismo? O clínico, gente. Se esse paciente tem uma alteração morfológica e estrutural dessa glândula, mais alteração funcional, então quem fecha o diagnóstico como hipotiroidismo é o clínico. Porque a gente falou também que a tiroidite pode evoluir, pode aumentar o tamanho da glândula, pode, aqui é uma tiroidite também, pode apresentar cistos, olha lá, tá? Pode ser aumentada de tamanho com vários cistos, um cisto único, grande também, aqui ó, no longitudinal, deixa eu ver se essa imagem ficou melhor, aqui no longitudinal, no transversal. E se isso evoluir, aí pode apresentar áreas de fibrose, até que ela diminui o tamanho muito, áreas de fibrose, de calcificação, tá? Até que fica bem fininha. É até difícil de achar nesses casos, a imagem é bem ruinzinha de achar, tá? Então, veja que a cara do hipotiroidismo pode ser muitas diferentes. O que é o mais importante? É o tamanho? Não, porque a gente pode ter ela aumentada ou diminuída. É a ecogenicidade? Não, porque ela pode estar diminuída numa tiroidite ou aumentada numa fibrose. É o formato? O formato também pode estar na tiroidite, mas num hipotiroidismo como esse, né? Com atrofia completa da glândula. Então, gente, volto a falar. Assim como a gente sempre fala, né? Algumas doenças, o diagnóstico, ele é clínico. O ultrassonografista, ele é um exame, ele vai fornecer um resultado que é de um exame complementar. Quem vai fechar o diagnóstico é o clínico.
o que a gente vai dizer? Se tem um aspecto de tiroidite, se tem um aspecto de atrofia, se tem um aspecto de cisto, de presença de massa. Aliás, menos comum acontecer é uma neoplasia ocasionar o hipotireoidismo. O mais comum são os cistos e as áreas de fibrose, porque geralmente o processo de tiroidite ele acaba sendo um processo silencioso clinicamente, né? Então ninguém, diferente do que acontece na espécie humana, que a pessoa com tiroidite geralmente ela acaba sentindo alguns sinais e relata, né? Mais sono, aumento de peso, alteração da disposição da pessoa, alteração de sono, né, do ciclo do sono. Então, todas essas alterações é muito mais fácil no ser humano a gente conseguir detectar do que com os animais. Então, na maior parte das vezes, acaba passando silencioso. E algumas raças, a gente vê muito isso. Golden, Labrador, desenvolve muito frequentemente o hipotireoidismo. A gente já viu também em Pitbull, meu Deus, em Rottweiler, tá? Mas mais Labrador e Golden é o que mais tem. E é meio que esperado eles ficarem mais velhos e mais calmos, mais velho dormir mais, engordar, né? Uma raça que todo mundo fala, tem tendência para engordar. Então, às vezes o tutor ele nem vai procurar o porquê daquilo, porque é meio que esperado aquele comportamento ou aquele estereótipo, né, da raça engordar um pouquinho. Então, e é difícil, né, a gente encontrar, hoje em dia até que não, mas é difícil a gente encontrar um tutor que fica tentando buscar o porquê de uma coisa tão como detalhe. E um outro detalhe que eu notei em alguns dos pacientes que chegaram e que no fim a gente acabou achando alterações morfológicas e estruturais na tireoide, e eles chegaram com um sinal clínico que não tinha absolutamente nada a ver com uma suspeita de hipotireoidismo. Rouquidão, dificuldade respiratória. Interessante, né? Então, às vezes aquele tutor que chega e fala, eu acho que ele engasga, eu acho que o latido dele tá com um tom diferente. Então, é muito frequente paciente com hipotiroidismo ou com tiroidite possuir junto alteração de laringe, tá? Por conta do processo inflamatório de toda a região. Então, fica a dica aí, né? Se você pegar um paciente, se você é clínico e está me ouvindo, pegou um paciente que o tutor está falando isso, pede um exame de ultrassom para poder olhar laringe e tireoide. Se você é ultrassonografista, chegou um paciente com suspeita de hipotireoidismo, veja a tireoide, mas não esqueça de ver a laringe, porque de repente esse paciente pode ter uma hemiplegia ou até uma paralisia de tireoide concomitante. Não só os aumentos de volume palpáveis, que cá entre nós eu acho bem difícil palpar, né? Mas tem vários clínicos que conseguem palpar, e eu acho bem legal isso, mas muito mais sinalizadores de que existe alguma coisa alterada ali na região é essa questão, né? De sinais clínicos sutis, que às vezes o clínico não dá muita importância, o próprio tutor não dá muita importância. Então, são esses sinais clínicos bem legais que acho que dá pra gente. A gente acaba juntando e ajuda o clínico a entender o porquê daquele sinal, né? Então, você junta, olha, ele tem um latido diferente porque está com uma laringite. E a laringite, por estar ali próximo, de repente pode ser ou a causa ou o efeito de uma tiroidite. Nesses casos também é bem legal fazer citologia ou mesmo uma biópsia de tiroide quando ela está aumentada de tamanho, para tentar, como na espécie humana, né, tentar ver a causa. Às vezes pode ser uma causa autoimune. E
Quem sabe, né, a gente chega num tratamento e consegue estacionar antes dessa tireoide chegar daquele tamanho que a gente acabou de mostrar aí, totalmente atrofiada. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Fernanda Lupe. Oi, Cibele. Tenho pego alterações sugestivas de neoplasia dorsal à laringe, algo difuso, difícil de coletar material. Porque dorsal não tem mesmo como você entrar para fazer uma citologia. Complicado. Se for ventral, ainda tudo mais. Pode ser, mas dorsal não tem. Primeiro porque, assim, lembrar também que aqui, né, passa um tronco nervoso, então é meio perigoso você entrar muito lá para trás ou mais profundo, né? Deixa eu ver, ela falou assim. Alteração no raio-x. Ah, beleza. Então tá. E no eco também. Tá bom. Daí assim, se tá dorsal, Fernanda, se tá realmente dorsal e tem a radiografia também, é tentar buscar um janelamento que seja mais seguro, porque não é uma região muito segura para você fazer punção aqui para trás, não. A musculatura é bem mais forte, então vai ter que ser mais profundo e lembrar que tem um tronco nervoso aí, tá bom? Cibele, mudou algum padrão para definição de dimensões de tireoide nos cães? Pedro, tamanho de tireoide nos cães sempre foi e sempre vai ser uma pedra no nosso sapato de ultrassonografista, tá? Porque o que acontece? Tem aquelas tabelas que a gente sabe que são um compilado do que a literatura publicou. Então, assim, tem vários profissionais que fizeram trabalhos com algumas raças diferentes. Então, a gente tem algumas medidas para poodle, tem medida para labrador, para golden. Mas o problema, por exemplo, é que não tem uma medida. Por exemplo, vamos falar labrador, que é labrador, eles fizeram um apanhado dos valores de tamanho. Só que se você for ler o trabalho, nem todos os pacientes foram submetidos à biópsia. Daí isso deixa um furo, entendeu? Na metodologia. E, portanto, no resultado também, tá? Outro furo, a questão da idade, né? Então, se você não compara a amostragem com idade, a gente não sabe ainda se existe alguma alteração esperada no tamanho da glândula com a idade, como acontece com a espécie humana. Aliás, como na espécie humana, vários órgãos mudam, né? O tamanho, o aspecto de ecogenicidade com a idade. Então, a gente precisa tomar um cuidado aí com esses parâmetros, com esses valores de normalidade. E aí, eu vou colocar algo que eu acho que é importante, muito mais importante. Isso mesmo, né? Nos livros texto, nos livros Atlas, eles têm um apanhado desses valores, e aí tem comprimento, altura, largura, volume, tudo separadinho nessas tabelas que são um compilado, separado por raça ou por porte. Só que se você vê os valores de normalidade, esse range, né, vai de um valor mínimo, sei lá, de 200 a 1000 e tralalá, de volume em milímetros cúbicos. Então, não são valores muito precisos. E, além disso, tem a questão, além da idade, do porte, da raça, tem uma série de outras questões que acabam deixando esse furo. Então, o que eu faço? Que era o que eu ia dizer. Eu considero não só o tamanho, mas todos esses outros parâmetros que eu falei. O formato, as margens, a ecogenicidade, principalmente. Porque ela é hoje, com os equipamentos que estão super boa resolução, ela é uma ótima ferramenta para a gente poder saber se existe mesmo uma patologia ou não. Então, por exemplo, se você encontra
que a ecogenicidade da glândula, embora o formato e o tamanho estejam normais, mas a ecogenicidade está diminuída, então tem alguma coisa, tá? Se está aumentado, se tem pontos de fibrose, tem alguma coisa. E aí, como sempre a gente fala, o método padrão ouro é, sem dúvida nenhuma, o exame ou citologia ou biópsia, né? Para a gente poder fechar bem essa questão. Então, não é o ultrassom em si que faz. Deixa eu responder aqui. Você observa com frequência tecido tiroidiano ectópico? Dá para diferenciar bem? Não, tá? Mas foi boa a sua pergunta. A gente pode vir a ver, inclusive, tumores de tecido tireoidiano ectópico dentro do tórax, tá? Então, na entrada do tórax, em outros locais, como por exemplo no mediastino, tá? Mas no ultrassom, o ultrassom não é um método padrão ouro para diagnóstico de tecido tiroidiano ectópico. O método padrão ouro para diagnóstico desse tipo de anomalia é a cintilografia, tá? Isso não é feito com rotina. A cintilografia é o melhor método porque ela vai detectar aonde tem o tecido que metabolicamente age como o tecido daqui da tireoide. Então, é muito mais preciso esse achado do que até qualquer outro método, tá bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Até a próxima!